E aí pessoal, meu nome é Márcio e hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre o Flutter com vocês. Eu sei que tem muita gente falando sobre essa tecnologia, mas eu resolvi dar minha opinião aqui porque eu participei de um projeto bem grande. A gente fez uma migração de uma aplicação que tinha sido escrito em nativo, a gente migrou para o Flutter. É uma aplicação aí que hoje em dia tem mais ou menos 8 milhões de pessoas utilizando em produção. Então, queria falar um pouquinho dessa minha experiência, como é que foi fazer essa migração de um aplicativo aí com bastante gente utilizando. E bom, vou falar um pouquinho do histórico do projeto e depois vou falar o que é o Flutter rapidamente, por que a gente escolheu essa tecnologia, os pontos positivos que a gente encontrou ao fazer essa migração, os pontos negativos, isso é bem importante, né, a gente conversar os problemas que foram encontrados, e eu vou falar depois, por último, qual foi o maior problema de todos que a gente encontrou nessa migração, beleza? Então, fica até o final aí que tem bastante coisa bacana, tá? Bom, vamos começar. Eu não vou falar aqui exatamente qual que era o app que a gente fez a migração, tá? Ele ainda está em produção aí, tem bastante gente utilizando, está crescendo cada vez mais, mas quando a gente fez a migração, no ano passado, em setembro do ano passado, tinha entre 5 e 6 milhões de pessoas utilizando já a nossa versão nativa. A versão nativa tinha sido escrita em Kotlin para o Android e em Swift para o iOS, e estava muito bem. O cliente estava gostando, as usuários estavam satisfeitas, estava muito bem avaliado, tinha nota ali perto de 5 nas lojas, muitas vezes a gente estava em primeiro dentro da nossa categoria, primeiro, segundo, no máximo em terceiro ali dentro da nossa categoria, e não era um aplicativo muito grande, não era um aplicativo muito complexo, tinha algumas particularidades, tinha alguns pontos ali técnicos que eram um pouco desafiadores, mas nada muito complexo, tá? Bom, o que aconteceu? O cliente começou a ter algumas ideias, o backlog do produto foi aumentando cada vez mais e ele quis fazer uma mudança bem drástica no app, tá? Então ia ter uma mudança visual gigantesca, ia ter, na verdade, uma mudança de paradigma, de conceito do que era o aplicativo. A mudança foi tão radical que teve um momento que ele pensou até em mudar o nome do aplicativo, tá? Acabou não mudando, mas todo o conceito do aplicativo mudou. E o que estava acontecendo? A gente tinha um time bem reduzido, era bem enxuto mesmo, assim, tinha basicamente 2 pessoas trabalhando no app, né, no front. Na época eu ajudava um pouquinho em alguns momentos, mas eu não era uma das pessoas desenvolvedoras ali principais, a gente tinha outras 2 pessoas atuando principalmente no app. Eu atuava bastante no back-end desse produto, mas também não era tempo integral nisso, eu trabalho em vários projetos distintos, e tinha 2 pessoas que estavam mantendo o app, mas também não estavam trabalhando em tempo integral nessa solução. Então era um time bem pequeno, bem enxuto, e a gente tinha 2 codebases para manter, né? A gente tinha 2 bases de código aí, uma escrita em Kotlin para o Android e uma escrita em Swift para o iOS. Então a gente tinha 2 pessoas para manter 2 bases de código. Isso começou a não ser suficiente. A gente começou a perceber que o backlog do cliente ele só aumentava, a complexidade do produto estava começando a aumentar e tudo indicava que a gente ia ter bem mais trabalho pela frente, e muito em breve, né? E a gente começou a questionar se a gente ia dar conta ou não daquelas entregas que estavam por vir. Bom, a gente tinha 2 formas de tentar resolver o problema que estava chegando. A gente podia tentar aumentar o time, trazer mais pessoas para dentro, ou podia tentar aumentar a produtividade das pessoas que já estavam atuando no produto. O ideal seria a gente conseguir fazer as 2 coisas, né? A gente conseguir trazer mais gente para o time e tornar esse time mais produtivo possível. Como que a gente pode fazer isso? Diversas formas, né? Uma delas que a gente adotou foi tentar reduzir esses 2 codebases para um codebase só, para um código só para as 2 plataformas, ou a maior parte do código sendo único para as 2 plataformas. E a gente começou a estudar algumas tecnologias aí. Bem nessa época, o Flutter acabou lançando a versão 1.0. Um pouquinho antes da gente precisar começar a fazer essas mudanças, saiu a versão 1.0, a versão estável do Flutter. Até então eu já conhecia o Flutter, já tinha visto alguma coisa, desde a versão alpha dele, bastante tempo atrás, mas justamente por estar em beta, alpha, beta, eu não me senti muito à vontade de colocar isso em produção. Mas, quando saiu a versão 1.0 final, falei, pô, agora é uma hora aí interessante
de tentar ver o que está acontecendo nesse universo e conhecer um pouquinho mais do Flutter. Bom, então, o que é esse tal desse Flutter? Se a gente entrar aqui no site oficial do produto, né, flutter.dev, a gente vai ver que, pela definição do site, o Flutter é um produto da Google, desenvolvido pela Google, e ele é um UI Toolkit. UI de User Interface, né? Toolkit de UI. Uma definição um pouco diferente, né? Mas beleza. Esse produto serve para desenvolvimento mobile, ou seja, para iOS e Android, dispositivos celular e tablets rodando Android e iOS. Serve também para desenvolver aplicações para web, PWAs, né, que a gente vai rodar nos nossos navegadores. Então, Firefox, Chrome, Opera, Safari, esse tipo de coisa. E também para desktops. Então, a gente consegue desenvolver aplicações aí para Mac, macOS, para Linux, para Windows. E tudo isso a partir de uma única base de código. Então, a gente tem um único código-fonte, ou quase um único só código-fonte. E a gente consegue desenvolver tanto para mobile, quanto para web e quanto para desktop. Isso é uma coisa bem interessante. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Flutter funciona muito bem para mobile, tá? Para iOS, para Android. Para web, ainda fica um pacote muito grande e não fica tão performático, mas o time está atuando bastante nisso e muito em breve, provavelmente, essa versão web aqui vai ficar mais estável e mais enxuta, mais otimizada, tá? Tanto a web quanto o desktop. A gente, nosso time, está usando só realmente para desenvolvimento mobile. Mas, quem sabe no futuro a gente pode reaproveitar aí para outras coisas também. Bom, mas se eu entrar aqui no GitHub do Flutter, a gente vai ver na definição aqui do GitHub que o Flutter é um SDK. Software Development Kit, né? Uma biblioteca de software aí para interfaces gráficas aí, mobile, web e desktop. Bom, se a gente for um pouquinho aqui mais para baixo, a gente vai descobrir primeiro que o Flutter ele utiliza por baixo dos panos uma biblioteca gráfica 2D chamada Skia. É uma biblioteca gráfica open source aí para desenvolvimento de uma biblioteca gráfica 2D, né? E por baixo dos panos o Flutter utiliza ela. Isso só um detalhe. Na prática você não vai ter muito contato com Skia, mas essa parte aqui é bastante importante. Por baixo dos panos, o Flutter está utilizando o Dart. Né? Então, a linguagem de programação que você vai programar, o seu software, é Dart. Isso, as pessoas que estão começando a estudar Flutter às vezes se confundem um pouco, né? Acham que Flutter é uma linguagem de programação. E não é, o Flutter é só uma SDK, ou uma UI Toolkit. E a linguagem de programação mesmo chama-se Dart, é uma linguagem já antiga, também desenvolvida pela Google, também open source. E ela foi lançada, se não me engano, em 2012, para concorrer com JavaScript. Não fez muito sucesso na época, mas agora voltou com bastante força pro desenvolvimento junto aí com o Flutter, está ganhando muito espaço. Quando eu conheci o Flutter lá atrás, na versão alpha ali, o fato de utilizar Dart me chamou bastante atenção e eu confesso que de uma forma um pouco negativa. Falei, poxa, essa linguagem de programação não vingou, ninguém utiliza isso aí. Por que eles escolheram Dart, né? Achei uma escolha bem estranha no começo. Mas, hoje em dia, eu acho que foi uma escolha bem acertada e vou tentar falar um pouquinho por que essa linguagem foi escolhida pelo time da Google aí. Tá. Bom, o Dart, para começar, você consegue compilar para várias plataformas distintas. Então, você tem um código-fonte Dart aqui, você consegue compilar ele para ARM32, para ARM64. ARM64 é o processador que a gente costuma utilizar nos nossos dispositivos móveis, né, nos nossos celulares, no iPhone, no Android, nossos tablets também, né? E você consegue compilar para x86, que é os dispositivos aí desktop, notebook, rodando processadores Intel, processadores AMD. E compila também para JavaScript, para que a gente consiga executar a nossa aplicação aí dentro do nosso navegador. Então isso já é uma coisa interessante aqui da linguagem, você ter várias plataformas aqui que você consegue atingir, mas eu acho, na minha visão, e pelo que eu entendi do histórico do Flutter, o time do Flutter escolheu o Dart, né? Eles testaram várias outras linguagens de programação antes, mas eles acabaram achando que Dart era a que fazia mais sentido
para esse propósito. E uma das razões é isso aqui. Eu vou tentar explicar, um pouquinho complicado explicar isso aqui. Na prática é bem fácil, mas vou tentar explicar um pouquinho aqui. Quando a gente está desenvolvendo em Flutter, a gente pode estar no modo de Development Toolchain, que é um modo de desenvolvimento, e nesse modo a gente está utilizando a Dart VM, máquina virtual Dart. Então, quando a gente está em desenvolvimento, o que acontece? Por eu estar utilizando essa VM, eu consigo ter uma compilação incremental extremamente rápida. O que isso quer dizer? Eu fiz alguma alteração na minha aplicação, né, eu alterei alguma lógica de negócio, alterei alguma tela, eu consigo recompilar de forma incremental muito, muito rápido. Então, na prática, é muito, muito rápido a recompilação dos nossos projetos enquanto a gente está desenvolvendo. Outra vantagem de utilizar esse Development Toolchain, essa máquina virtual aí do Dart, é que você tem o conceito aqui de Stateful Hot Reload. O que isso significa? Significa que eu posso fazer uma alteração na minha aplicação e fazer um hot reload. Eu consigo recarregar a aplicação sem reiniciar ela completamente. Eu não preciso abrir a aplicação do zero, fazer tudo de novo para ver a alteração sendo executada ali. Para que serve isso? Né? Por que isso é muito, 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 muito útil e ajudou muita gente? Porque eu consigo, por exemplo, eu estou fazendo uma tela lá no meio da minha aplicação, então para chegar naquela tela a pessoa tem que fazer login, tem que preencher uns cadastros, tem que fazer algumas coisas, e aí chega numa tela específica que eu estou desenvolvendo. Eu consigo executar minha aplicação, chegar até aquela tela, e se eu quiser, por exemplo, alterar a cor de um botão, alterar um tamanho de alguma coisa, ou uma regra de negócio daquela tela, eu consigo alterar a regra de negócio, eu consigo alterar a tela, salvar, clicar no botão de Hot Reload, e a alteração automaticamente já passa a refletir ali no meu dispositivo. Então é como se eu conseguisse alterar a aplicação enquanto ela está sendo executada. Tá? Eu não preciso compilar, subir a aplicação de novo, fazer todo o processo e chegar na tela que eu estou alterando, no código que eu estou alterando. Isso dá um ganho de produtividade imenso, imenso mesmo. Para quem está acostumado com o desenvolvimento web, meio que isso é meio padrão, né? Já está acostumado com esse tipo de coisa. Mas no desenvolvimento nativo para mobile, isso não é tão comum. Uma característica bem legal aí do Dart e do Flutter, né, em conjunto com o Flutter. Mas a gente também tem esse Production Toolchain. O que isso significa? Significa que quando a gente termina a nossa aplicação, a gente fala, beleza, tá legal, eu vou lançar o meu app ali na lojinha da Google, na lojinha da Apple. Em vez de utilizar a Dart VM, eu vou gerar um código nativo, tá? Então é um binário mesmo gerado no final das contas. A Dart VM deixa de ser utilizada e é gerado um binário ali específico para aquela plataforma. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a gente tem uma performance absurda, é muito rápido. A aplicação desenvolvida com Dart em conjunto com Flutter é muito performática porque é um binário mesmo, é um nativo, é um código nativo que está sendo executado ali. Então a gente tem essas duas vantagens. Em tempo de desenvolvimento a gente tem a Dart VM para ajudar a gente a desenvolver de uma forma mais produtiva. E em tempo ali de produção, a gente gera o binário nativo e ele é extremamente performático. Então essa é uma vantagem, uma característica muito boa do Dart para esse tipo de aplicação. Tá? Bom, então vamos lá. Então a gente já sabe aí mais ou menos o que é o Flutter, o que é o Dart. Dart é a linguagem, Flutter é o SDK. Tanto o Dart quanto o Flutter são livres, né? Então, o código-fonte está disponível e utilizam a licença BSD, que é uma licença bastante permissiva e livre, beleza? Bom, e por que a gente escolheu o Flutter? Tem várias tecnologias aí, tem React Native, tem Xamarin. Por que a gente escolheu justamente o Flutter? Bom, para ser bem sincero, foi um pouco por acaso também, tá? Teve um pouco de acaso aí na história. O que aconteceu? No meu tempo livre, eu comecei a fazer um curso de Flutter. Então, tem uma pessoa, uma instrutora chamada Angela Yu. Vou abrir o site dela aqui. Essa Angela Yu. Eu já tinha feito um outro curso dela e eu achei muito legal, eu adoro a didática dela. É uma instrutora magnífica, realmente me inspiro muito nela. E eu já tinha feito um outro curso dela e de repente apareceu no meu e-mail lá que ela tinha feito um curso de Flutter, estava lançando um curso de Flutter,
E o que eu achei muito legal é que esse curso foi feito em conjunto com o time do Flutter da Google. Então ela foi até a Google, ficou alguns meses lá conversando com o time do Flutter, tirando dúvidas e criando o curso em conjunto com o time do Flutter. Eu achei isso muito legal, me chamou muita atenção, falei, pô, talvez esteja na hora de eu estudar essa tecnologia aqui. Antes de mais nada, eu não estou ganhando nada, dá para fazer propaganda aqui do curso dela, mas é um curso muito legal mesmo, se você é iniciante em programação, é um curso que não vai entrar muito em detalhes técnicos ali, se aprofundar demais, tá? É um curso mais de introdução mesmo. Mas eu acho que vale muito a pena conhecer, tá? A partir desse curso aqui, eu acho que você vai ter capacidade aí de estudar outras coisas depois e é uma boa forma de iniciar isso a sua carreira como desenvolvedora mobile aí, eu acho que vale muito a pena, tá? Bom, eu fiz esse curso, eu comecei a achar interessante tecnologia e a gente estava naquele cenário que eu comentei. A gente tinha muita coisa no nosso backlog, o time estava meio preocupado ali se ia conseguir dar conta ou não e o líder do meu projeto também estava meio ansioso, estava ali um pouco com medo do que ia acontecer. E eu conversei com ele sobre essa tecnologia e a gente acabou combinando que a gente ia tentar fazer uma Spike. Spike é um conceito aí que vem da programação extrema, né? E o que é isso? Basicamente eu fiquei 2 semanas e meia, focado em experimentar a tecnologia. Então, não era o produto final ainda, mas eu simplesmente peguei algumas funcionalidades chaves ali da nossa aplicação nativa e comecei a tentar reimplementar utilizando o Flutter, tá? O Flutter junto com o Dart, claro. Bom, nessas 2 semanas e meia, eu consegui reimplementar várias funcionalidades da aplicação. Então eu peguei várias funcionalidades-chave ali e consegui reproduzi-las utilizando o Flutter e o Dart. E foi muito bom. Assim, eu tive uma produtividade muito alta utilizando o Flutter, utilizando o Dart. Embora minha experiência com mobile não fosse tão grande assim, eu consegui ser extremamente produtivo utilizando essas tecnologias. Então, eu peguei esse resultado, mostrei para o resto do time, mostrei para o meu líder, mostrei tudo que estava sendo feito, e em conjunto a gente começou a conversar, as outras pessoas do time começaram a estudar essa tecnologia também, começaram a fazer esse curso que eu mostrei e outros cursos também, e a gente começou a ir em meetups, em encontros, e a gente decidiu que era uma tecnologia que valia a pena a gente investir, valia a pena a gente tentar fazer essa migração para o Flutter. Essa definitivamente não foi uma tomada de decisão simples, fácil, teve que envolver todo mundo. O líder estava bastante ciente dos riscos que a gente tinha em tentar fazer essa migração. O time todo estava bastante comprometido. Era algo arriscado. Eu não recomendo que você faça a migração de um app inteiro, assim, de uma hora para outra. Mas como a gente estava no momento que a gente já ia ter que basicamente fazer uma reescrita do app, porque ia mudar todo o conceito, a gente achou que fosse um momento que era adequado para tentar fazer essa migração, beleza? E sempre testando as coisas, né? A gente fez o Spike, a gente foi com bastante cuidado, tateando ali para tentar fazer a coisa com o menor risco possível, mas a gente sabia que esse risco existia, né? Era uma tecnologia nova, a gente não conhecia muito bem. Mas a gente foi em frente e eu queria falar um pouco sobre os pontos positivos que a gente encontrou ao longo dessa jornada, tá? Durante essa migração. Bom, primeira coisa é que a forma como você faz a interface gráfica no Flutter é reativa, ela tem uma interface reativa para você fazer a tela, né? Isso dá uma flexibilidade bem legal e a gente achou muito fácil fazer as telas, assim. O Flutter te dá uma liberdade bem grande para você desenhar as telas como você quer, beleza? Isso, junto com o Hot Reload, trouxe uma flexibilidade bem grande e trouxe uma produtividade bem legal para o nosso time, tá? Um outro ponto legal aí que a gente observou foram as bibliotecas open source. Então, se eu entrar aqui em pub.dev, a gente vai encontrar as bibliotecas para o Dart e para o Flutter. Como eu falei, Dart é uma tecnologia aí que já precede o Flutter, tá? Então nem toda a biblioteca do Dart é compatível com o Flutter, mas se a gente tocar aqui em Flutter, a gente vai ver as bibliotecas aí que são compatíveis, tá? E tem muita coisa, tá? Tem muita biblioteca mesmo. Você pode pesquisar pelo que você quiser aqui e provavelmente o que você precisar, você vai encontrar. Tem algumas bibliotecas que são desenvolvidas pela própria Google, pelo próprio time do Flutter,
ou por outros times ali da Google, né? Então, por exemplo, tem o Firebase aqui, é mantido pela própria Google, e cada biblioteca ela ganha um score. Então você consegue olhar aqui, esse aqui está com score 99, vai até 100. Aí você consegue ver aqui uma descrição aqui, né? Tem uma descrição de por que a nota é 99, tá? A média desses scores aqui. Então tem bastante coisa, bastante biblioteca, a comunidade é bem grande, tem muita gente adotando o Flutter, então a tendência é que cada vez mais tenha mais e mais bibliotecas disponíveis aí para você. Isso ajuda bastante, né, o desenvolvimento. Outra coisa bacana do Flutter, que a gente observou logo de cara, é que a arquitetura não é muito prescritiva. Ela é bem flexível e bem aberta. Assim, você pode criar a arquitetura que você quiser para a sua aplicação. Então você tem muita liberdade. Assim, não é uma coisa muito prescritiva, fechadinha ali. Tá? Flutter, pelo contrário, assim, é bastante aberta. Tirando a parte da interface que é reativa, todo o resto você basicamente organiza do jeito que você quiser. Claro, Dart é uma linguagem orientada a objetos, então você provavelmente vai para um caminho aí de orientação a objetos, mas é bem livre em como você faz a sua arquitetura, como você vai fazer a injeção de dependência, ou como você vai fazer a gestão do estado. Isso é totalmente flexível, você pode fazer como você quiser. Tá? A linguagem Dart ela é uma linguagem tipada, tá? Ela não é uma linguagem totalmente dinâmica. E isso pode ser positivo ou negativo, né? Depende do seu ponto de vista. No meu ponto de vista, né, para mim, eu prefiro linguagens tipadas. Eu acho mais interessante trabalhar com esse tipo de linguagem, eu acho mais produtivo, estou mais acostumado. Eu venho aí do universo, principalmente do Java, né? Meu background de desenvolvimento é muito focado em Java. Então, trabalhar com linguagens tipadas eu acho mais prático. Mas talvez você não goste muito. Mas ela utiliza o conceito de inferência de tipos, tá? Então você não precisa ficar explicitamente declarando cada tipo de variável ali se você não quiser. Você simplesmente cria uma variável e ela vai tentar inferir qual que é o tipo daquela variável para você em tempo de compilação, tá? Além disso, é uma linguagem relativamente avançada, né? Tem alguns conceitos, por exemplo, de generics, né? Então você consegue criar códigos bastante reutilizáveis de uma forma segura, né? Com uma tipagem segura e flexível. Tá? Então, uma linguagem tipada com inferência de tipos e suporte a generics. E ela também tem suporte a Higher Order Functions, que é aquela ideia de você conseguir passar funções como parâmetros de funções, certo? Isso a gente encontra bastante, sei lá, em JavaScript, em TypeScript e outras linguagens, né? É algo relativamente normal hoje em dia, mas ajuda em alguns momentos a deixar criar códigos mais flexíveis. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes, se você não se cuidar, você pode criar uns callbacks meio estranhos ali, mas em geral eu acho que é uma coisa bem positiva, tá? Ela tem suporte async await, então se você já está acostumado aí com JavaScript, o async await do JavaScript é muito similar. Isso serve para criar códigos concorrentes, né? Códigos assíncronos, melhor dizendo. E torna o código muito mais fácil de lidar, muito mais fácil de ler. A parte de assincronismo fica muito mais fácil de lidar, tá? Se você não conhece o conceito de async await, é legal você ver isso com calma, porque pode ser um pouquinho confuso no começo, tá? Outra coisa bacana, que a gente viu logo no começo, foi a forma como é feita a integração com códigos nativos. Então você consegue, a partir do seu código Flutter, de uma forma relativamente simples, se integrar com códigos nativos escritos em Swift ou escritos em Kotlin, tá? Então, se tudo mais der errado, você consegue apelar aí para um código nativo, tá? Então, se chegar um determinado momento você falar, não estou conseguindo fazer isso em Flutter de jeito nenhum, você consegue chamar um código nativo e dar continuidade ali no seu processo, naquela partezinha da sua aplicação, utilizando códigos nativos. O Flutter ele vem com uma biblioteca de testes automatizados, é uma biblioteca bem bacaninha, principalmente para testes de unidade, ali funciona muito bem. Para testes de tela, que você vai ter que interagir com a tela, eu acho que poderia ter um pouquinho menos de boilerplate ali, poderia ser um pouco mais simplificado, mas frente à concorrência eu acho que fizeram um ótimo trabalho, funciona muito bem, tá? Bom,
Outra vantagem que a gente viu pra gente, pelo menos, né, pro meu time, foi que a gente conseguia utilizar Linux a maior parte do tempo. Então, isso era um problema pra gente, para desenvolver a aplicação, porque a gente tem poucos dispositivos Mac rodando macOS à nossa disposição. E os dispositivos que a gente tem, né, os notebooks que a gente tem rodando macOS, são um pouco fracos, são meio ultrapassados, já não tem um processador muito legal, não tem tanta memória RAM. Então, pra gente era sempre um problema isso, tá? Com o Flutter, a maior parte do tempo a gente está no ambiente Linux. Você vai precisar de alguém no seu time, vai precisar ter um macOS, se você quiser fazer testes e gerar o código ali pro iOS, né? Então se você quiser dar suporte para iOS, você vai precisar ter contato aí com uma máquina rodando macOS, nem que seja uma máquina rodando na nuvem, mas pra gente, a maior parte do tempo a gente está codificando ali utilizando Linux, tá? E outra coisa são as IDEs. O Flutter vai dar suporte ali para Visual Studio Code, vai dar suporte para o Android Studio, né, para o IntelliJ. E, na verdade, você consegue utilizar a ideia que você quiser, o editor de texto que você quiser. Teve um pedaço do aplicativo, por exemplo, que eu desenvolvi utilizando o Vim. Então, assim, você consegue utilizar o editor que você quiser. Já no nativo, a gente ficava muito preso ao Xcode quando a gente estava desenvolvendo ali para iOS, né? Eventualmente, é difícil fugir ali do Xcode quando a gente está desenvolvendo nativo para iOS. Outra grande vantagem que eu já comentei com vocês foi o Hot Reload. Isso adiantou muito a nossa vida, principalmente quando a gente está fazendo telas, beleza? Bom, mas nem tudo são flores, também tivemos alguns pontos negativos que eu queria citar aqui para vocês, tá? A primeira coisa é que, assim, isso não vale só para o Flutter, tá? Vale para Xamarin, vale para React Native, vale para qualquer tecnologia chamada híbrida, né? Não basta saber Dart, não basta saber Flutter, tá? Você vai ter que, em algum momento, muito provavelmente, sujar sua mão e vai ter que codificar alguma parte utilizando nativo. Swift nativo, Kotlin nativo, ou Java, ou Objective-C. Alguma coisa você vai ter que saber. Não precisa o time inteiro dominar todas essas tecnologias, mas você precisa, pelo menos, de uma pessoa no seu time que domine essas tecnologias. E quem tem uma pessoa não tem ninguém, então, na verdade, você precisa realmente de pelo menos 2 pessoas no seu time com o domínio, né? Porque se uma sair de férias, tem uma outra ali para cobrir e tudo mais, né? Então, assim, se você está pensando em ser uma desenvolvedora plena, mobile, você vai ter que também aprender nativo, tá? Não adianta só focar no Flutter. Você vai ter que aprender nativo, sim, tá? Desculpa, mas o Flutter adianta muito a sua vida, facilita bastante o trabalho, mas não substitui 100% do código nativo, infelizmente, tá? Bom, outra coisa é a inferência de tipos. Eu acabei de falar que a inferência de tipos é uma coisa positiva, né? Mas a inferência de tipos do Dart teve alguns momentos que deixou um pouquinho a desejar. Eu acho que está melhorando, cada versão que sai nova do Dart está melhor, mas a gente teve um momento, sim, em que a inferência de tipos, né, ela não sabia direito o que fazer, não sabia direito qual que era aquele tipo daquele objeto, e ela definia que o objeto era um dynamic. Dynamic é como o Dart chama o objeto mais primitivo de todos, assim. Basicamente é um objeto que ela não sabe direito o que é, pode ser qualquer coisa. É tipo um object no Java. O que acontecia? Acontecia que às vezes nossa aplicação compilava, executava, só que em tempo de runtime acontecia alguma coisa meio bizarra ali, porque o objeto não era do tipo que a gente estava esperando que fosse. Quando isso acontece, a stack trace fica bem suja, fica bem difícil de entender. Então, já teve casos durante o desenvolvimento, por exemplo, que uma pessoa desenvolvedora não estava colocando os tipos. Eu sempre coloquei os tipos, logo no começo olhei e falei, acho melhor eu colocar todos os tipos, e eu recomendo fortemente que você faça o mesmo, tá? Coloque tipo. Eu sei que às vezes é um pouquinho chato ficar definindo o tipo, mas eu acho que vale a pena. Vou citar um exemplo aqui. A pessoa estava com erro em tempo de runtime, então ela conseguia compilar, conseguia executar, não estava funcionando uma parte da aplicação. E essa parte fazia algumas chamadas a rotinas, nas funções que eu tinha criado, alguns objetos ali, algumas classes que eu tinha criado em outro lugar do código. E a pessoa estava com suspeita que o meu código estava com problema, então ela veio me procurar e falou, não está funcionando aqui. E eu olhei o código, né, não vi nenhum erro a princípio, executei, e a stack trace
era triste de ler, assim. Não dava para entender nada que estava acontecendo ali. Eram os objetos Dynamic dando uns erros meio aleatórios ali. Falei, vixe, não faço a menor ideia do que está acontecendo. E a única coisa que eu fiz foi tipar os objetos. Então eu falei, esse objeto aqui, o que é? Isso aqui, sei lá, uma string. Isso aqui é uma tal coisa. Isso aqui é um objeto da classe tal. Fui tipando. E de repente a minha ideia, em algum momento, falou, esse tipo aqui tá errado. Eu falei, opa, o que está acontecendo aqui? E a gente viu que tinha um tipo de um objeto ali que o Dart estava inferindo como sendo dynamic e não, no final das contas não era o tipo que a gente estava esperando. E dava erro em tempo de runtime. Então, assim, a referência de tipos existe, está lá, pode te ajudar em algum momento ou outro, mas, assim, recomendo fortemente que você tipe todos os seus objetos, recomendo fortemente que você entenda generics, tá? Então tem alguns momentos ali que a pessoa, vou deixar tudo dynamic aqui, e não é muito legal. Eu acho que generics vai deixar seu código muito mais fácil para que outras pessoas entendam, vai facilitar a vida ali do compilador, vai deixar os erros, né, stack trace muito mais clara onde está o problema, tá? Se você tomar algum erro ali em tempo de runtime, por acaso, a sua stack trace vai ficar muito melhor e vai facilitar muito sua vida. Então, a inferência de tipos está ali, funciona na maior parte dos casos, mas eu recomendo que você tipe seus objetos, beleza? Bom, uma coisa que me deixou bem chateado logo de cara quando eu fui estudar Dart foi o fato de não ter o null safety. Então, o que acontecia? Todo lugar do código tinha que ficar, se esse objeto aqui não for nulo, então eu chamava uma função de uma biblioteca ou alguma coisa que eu não tinha desenvolvido, voltava um objeto, e eu não sabia se aquele objeto era nulo ou não. Então eu tinha que ficar checando e ficar tratando isso. No Kotlin, né, e no Swift, isso já está meio resolvido, já existe uns conceitos ali para tratar nulo, que é bem mais eficiente. E a gente está em 2020, ficar fazendo if objeto diferente de nulo em 2020 me deixou triste, assim. Eu confesso que foi uma das coisas que, em projetos pessoais eu até fiquei meio na dúvida se eu utilizava Flutter ou não, só por conta disso, assim, porque é uma coisa que eu sentia muita falta. A boa notícia é que, vamos abrir um site aqui, tá chegando no safety pro Dart. Então, se a gente entrar nesse site aqui, dart.dev/null-safety, tá falando aqui que ainda não está pronto para produção, mas está chegando esse tal de sound null safety. Então vai ter um conceitinho ali, para quem está acostumado com Kotlin, com Swift, é bem parecido. Então a gente tem o int, ponto de interrogação aqui, esse tipo de coisa. Eu não vou... dois pontos de interrogação aqui. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes. Se você não conhece esse conceito do null safety, eu vou deixar o link aqui, esse link na descrição. Recomendo fortemente que você leia. Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, isso já esteja integrado na linguagem Dart, né? Já esteja disponível em produção. Então dá uma olhada nesse site aqui. Se já estiver disponível em produção, entenda bem esse conceito, vai te ajudar muito. Vai te ajudar bastante a tomar menos erro em runtime de null pointer exception, né? Então essa foi uma das coisas que me deixou meio triste no começo, mas que depois, agora, né, vendo essa notícia, eu fiquei muito feliz mesmo quando eu descobri que eles estão trabalhando nisso. O time do Google tá trabalhando nesse null safety aí pro Dart. Outra coisa que eu considero um ponto negativo é a flexibilidade na arquitetura. Mais uma vez é um ponto que eu botei ali como positivo e agora eu estou colocando aqui como negativo. Por quê? Se a gente abrir aqui o site do Flutter mais uma vez e entrar aqui em List of State Management, para fazer a gestão de estado na sua aplicação Flutter, existem várias formas. Então a gente pode utilizar esse set state, a gente pode utilizar a hierarquia de widgets, a gente pode utilizar o provider, a gente pode usar o Redux, né? Para quem está acostumado aí com o desenvolvimento web, já deve ter ouvido falar em Redux. O Redux tem algumas implementações, então você vai ter que escolher uma das implementações, se você quiser usar o Redux. Tem o padrão Block, que é uma arquiteturazinha aí para você desenvolver suas aplicações, relativamente complexa, bem completinha. Tem o MobX. Então, tem várias formas de você fazer a gestão do seu estado. E qual dessas opções você vai escolher? Seu time vai ter que estudar elas, vai ter que entender cada uma delas, as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então, por isso que eu considero
como sendo uma vantagem e uma desvantagem, porque isso vai te dar trabalho, isso vai ter um custo, né? Ir atrás disso, estudar isso, vai ter discussões, vai ter pessoas do time que vão querer utilizar uma ou utilizar outra. No seu time vai ter que ter uma pessoa ali, né, mais técnica, um líder técnico que vai ter que tomar esse tipo de decisão. E se tivesse uma opção mais padronizada, talvez esse tipo de discussão ficasse menos recorrente, né? Sempre vai ter alternativas, mas se tivesse uma opção padrão que funcionasse bem para aplicações, pelo menos pequenas e médias aplicações, talvez a gente tivesse menos discussões. Mas se você olhar os exemplos básicos ali, o pessoal do Flutter, né, vai utilizar esse set state. Esse set state só funciona para coisas muito básicas mesmo, assim. E eu descobri isso da pior forma possível, porque a gente, quando foi tomar essa decisão, né, de como ia fazer a gestão de estado da nossa aplicação, essa é uma decisão tão importante que eu acabei utilizando o conceito ali de last responsible moment, né, que é adiar essa decisão para o último momento responsável. Então a gente ficou adiando essa decisão, e no final das contas o nosso prazo estava super curto e já não dava mais tempo de tomar essa decisão. Então a gente adiou tanto que na verdade passou do último momento responsável, e isso acabou sendo um problema. A forma como a gente estava fazendo gestão da nossa aplicação no começo era basicamente utilizando o set state, uma variação ali do set state, e começou a se mostrar bem problemática, tá? A gente sabia desde o começo que ela não ia atender 100% dos casos, mas a gente teve bem mais problema do que a gente imaginava, tá? Hoje em dia, para quem tiver curiosidade, a gente está utilizando o MobX para fazer a gestão de estado. Mas eu recomendo fortemente que você estude todos esses aqui e veja qual que é o melhor para cada situação, para cada projeto. Então vai te dar um pouquinho de trabalho. Por isso que eu considero também que essa flexibilidade é um ponto, de alguma forma, negativo, tá? Outra questão é a qualidade das bibliotecas. Como eu falei, é um ponto positivo, tem muita biblioteca open source por aí, mas, ao mesmo tempo, a qualidade delas tem que tomar um pouco de cuidado, tá, galera? Teve situações em que a gente pegou uma biblioteca que era bem popular, bastante utilizada, colocou na nossa aplicação, em todos os dispositivos que a gente tinha disponível para testes, funcionou legal, e a gente colocou em produção. E para alguns dispositivos específicos no Brasil, não funcionou. E a gente teve que correr atrás, teve que tentar entender o que estava acontecendo, a gente teve que criar basicamente um fork dessa biblioteca e alterar código nativo lá mesmo. Então por isso que eu falo, você precisa estudar nativo também, porque se acontecer uma situação dessa, você precisa ter alguém no seu time que entenda de nativo e vá lá fazer as alterações necessárias, tá? Então toma cuidado com a qualidade das bibliotecas, mesmo que ela esteja com score 99, 100, 98, não confie cegamente nesse score, tá? Pode ser, testa bem e esteja preparada para que essas bibliotecas não funcionem em alguns dispositivos. Aqui a gente, principalmente Android, tem 1 milhão de dispositivos, né? A gente está no Brasil, tem uma gama gigantesca de dispositivos low-end aí, mais modestos. Então, às vezes pode ser um pouco complicado, algumas bibliotecas podem não funcionar 100% em todos os dispositivos, tá? Bom, dito tudo isso, qual foi o maior problema de todos que a gente enfrentou nesse projeto? Consegue tentar chutar aí? Bom, eu fiquei bastante tentado a falar que o nosso maior problema foi a arquitetura. Justamente porque a gente tinha que decidir a gestão de estado, como é que ia ser. Outra coisa que a gente tinha que decidir em termos de arquitetura era como a gente ia trabalhar com injeção de dependência. Então não tem uma forma muito padronizada ali para fazer a injeção de dependência dentro do Flutter. Tem uma série de bibliotecas que a gente poderia escolher. Então tem várias decisões arquiteturais que a gente teve que tomar, decisões bastante críticas, e isso foi uma coisa que a gente se preocupou bastante desde o começo. Então a gente tentou sempre fazer uma arquitetura bem desacoplada, né, com alta coesão, baixo acoplamento, sempre. Então todos os conceitos básicos de orientação a objetos a gente levou muito a sério na hora de desenvolver a nossa arquitetura da nossa aplicação. E isso foi
ainda é um ponto que a gente discute muito internamente dentro do time, tá? Mas o maior problema de todos não foi a arquitetura, beleza? Nosso maior problema de todos, disparado, continua sendo, e basicamente todos os projetos que eu participei na minha vida, esse é o principal problema de todos, que é as pessoas, tá, pessoal? Eu vou desviar um pouquinho o foco aqui, sair um pouquinho do Flutter e falar sobre pessoas, porque as pessoas às vezes, né, os times, as pessoas desenvolvedoras às vezes acham que tecnologia vai resolver tudo, né? Eu vou sair do nativo e vou pro Flutter e aí, nossa, todos os meus problemas vão ser resolvidos. E na verdade, o Flutter pode te ajudar a ser um pouquinho mais eficiente, vai ter um pouquinho mais de produtividade ali, a pessoa desenvolvedora ali vai conseguir sair do outro lado um pouquinho mais rápido, talvez. Mas nada disso vai ser tão eficiente quanto ter uma boa gestão de projeto, como ter uma boa relação com as pessoas do seu time. Esse projeto especificamente, a gente tinha que conversar com vários outros times que a gente fazia integrações, a gente tinha um contato bastante ali com o nosso Project Owner, né, o PO, famoso cliente. E a nossa maior questão sempre foi a comunicação. Comunicação com outras pessoas do time, comunicação com o cliente, comunicação com outros times. Então eu queria fazer só um parênteses aqui rapidinho, para que você não foque apenas em tecnologia, tá? Se você está tentando ser uma pessoa desenvolvedora plena, se você está procurando um trabalho, ou se você é líder de um projeto e está pensando em utilizar o Flutter, não foque só na tecnologia, tá, pessoal? Tenta ver outras coisas ali, nas chamadas soft skills, tá? Porque as habilidades interpessoais, né? Isso é extremamente importante. Além de, claro, né, todo o conceito de gestão ágil, todas essas coisas podem te ajudar muito mais do que uma tecnologia qualquer, tá? Então, só queria fazer esse parênteses aí e falar que o nosso maior problema foram, na verdade, as pessoas. Eu queria fechar aqui com algumas conclusões, algumas dicas para você, se você quiser, se você está curtindo o Flutter aí, está pensando em adotar essa tecnologia. Bom, primeira coisa assim, não estude só Flutter, né? Já falei, vou falar mais uma vez aqui batendo nessa tecla, estude desenvolvimento nativo também. Se você quer ser uma profissional de desenvolvimento mobile, né? Se você quer chegar no nível pleno, sênior, você precisa entender o desenvolvimento nativo também, tá? Não adianta só estudar Dart, não adianta saber todas as bibliotecas do Flutter de core, você também vai ter que entender o nativo, tá? Não precisa dominar tudo das duas plataformas, mas você vai ter que estudar um bocado aí dessas tecnologias nativas, beleza? Outra coisa, estude arquitetura de software. Não adianta só saber Dart, não adianta só saber Flutter. Você precisa saber, como eu falei, a arquitetura do Flutter ela é muito aberta, ela é muito flexível. Então como você vai fazer, né? Como é que você vai organizar a sua aplicação? Você vai ter que tomar essa decisão. O seu time vai ter que tomar essa decisão. Então, você vai ter que ter... Alguém vai ter que ter um papel de arquiteta dentro do seu time, tá? Então, estuda arquitetura de software também, estuda boas práticas, né? Vou falar aqui daqui a pouco, né? Vamos pular aqui, falar sobre Solid e boas práticas de programação. Isso tem tudo a ver com a arquitetura, né? Você tem que saber todos os conceitos de Solid, você tem que saber boas práticas de programação, você tem que saber Clean Code, tá? Todas essas coisas são muito importantes também para o desenvolvimento de apps. Às vezes a gente fala muito isso no back-end e tal, mas cada vez mais, para o desenvolvimento de front-end, você precisa também saber boas práticas de programação, beleza? Outra coisa, já falei das bibliotecas, né, de terceiros, que são um pouquinho, às vezes, problemáticas, então eu recomendo fortemente que quando você for utilizar a biblioteca de terceiros, crie um conceito ali de Anti-Corruption Layer, que é a camada anticorrupção. Então, nunca faça com que o seu código, sua lógica de negócio, ou sua tela, dependa diretamente de classes de terceiros, tá? De objetos criados a partir de classes ou funções de terceiros. Crie uma camada intermediária, utiliza aí o conceito de injeção de dependência, versão de controle. Se você não sabe do que eu estou falando, procura aí por camada anticorrupção, anti-corruption layer, procura sobre Solid, tá? Procura sobre Clean Code. E utilize essas boas práticas para isolar o máximo possível essas bibliotecas de terceiro do seu código. Porque, eventualmente, pode acontecer, mesmo que você esteja utilizando uma biblioteca que, nossa, tem o score 100%, nunca te deu dor de cabeça, funciona super bem, pode ser que amanhã
a pessoa que desenvolveu o time que desenvolveu aquela biblioteca, para de dar suporte. E você vai ter que trocar aquela camada. Então, se você utilizar aí Anti-Corruption Layer e boas práticas de programação, você vai conseguir trocar essa biblioteca sem muito estresse, sem muitos problemas, tá? Então, toma cuidado aí com bibliotecas de terceiro, não se acople a códigos de terceiros. Queria falar um pouquinho sobre testes automatizados. Como eu falei, o Flutter vem com uma biblioteca bem legal aí para você fazer testes de unidade, testes integrados aí junto com a tela. Recomendo fortemente que você estude sobre isso. Se você ainda não domina testes automatizados, é bem importante. Isso ajuda muito, muito mesmo a encontrar bugs, fazer teste de regressão, né? Enfim, junto com outras práticas, né? Integração contínua e tudo mais, são fundamentais aí para... Hoje em dia, 2020, não dá para desenvolver software sem teste automatizado. Se você ainda faz isso, você está desenvolvendo software de forma errada. Basicamente isso. Se você puder, tenta praticar TDD. É mais difícil, eu entendo. Esse projeto especificamente a gente não fez TDD, mas eu senti falta. Eu acho que muitos e muitos bugs que a gente só foi pegar ali em homologação, ou até em produção, a gente teria pego muito antes se a gente tivesse feito TDD. Faça revisão de código também, isso é bastante importante, né? Boa prática de desenvolvimento, né? Enfim. Eu falei um pouquinho, né, sobre aquele lance de pessoas, habilidades interpessoais, soft skills. Então não se prenda só à tecnologia, tá, pessoal? Se você quer ser uma profissional da área, você vai ter que sim ter habilidades interpessoais, você vai ter que saber se comunicar, você vai ter que saber se comunicar com a líder do projeto, com a líder técnica, com os outros times, com o PO. Você vai ter que saber conversar, você vai ter que saber conversar com as pessoas do seu time, você vai ter que saber se comunicar muito bem. Então, eu sei que a gente é de exatas, eu sei que a maior parte do tempo a gente está ali na frente do computador, mas desenvolvimento de software não é só sair codificando, tá? Tem outras habilidades que você precisa desenvolver, e é bem importante. Eu sei que isso não tem muito a ver com o Flutter em si, mas eu queria deixar isso claro para você, que não adianta só estudar uma tecnologia, tá? Tem outras questões aí. E por último, também um pouco relacionado com isso, é a gestão. Você tem que fazer uma boa gestão do seu projeto. E hoje, né, 2020, a melhor forma que a gente conhece é fazendo uma gestão ágil. Então, utilize práticas aí de gestão ágil, siga algum processo ágil de desenvolvimento e com certeza vai te ajudar a ser mais produtivo aí no seu desenvolvimento de apps, beleza? Bom, era basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, pode acessar segunda.tech, pode mandar e-mail, marcio@segunda.tech, pode deixar comentários aqui nesse vídeo. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam disso, se vocês querem que eu continue falando desse assunto. Tem muito mais coisa que eu queria falar sobre Flutter, sobre Dart, sobre desenvolvimento de apps, mas esse vídeo já está extremamente longo. Mas se vocês quiserem, entre em contato comigo aí que eu vou tentar fazer mais coisas, se vocês quiserem, beleza? Por hoje é só e até o próximo vídeo.